Aí no capítulo 4, então, aí nós vimos, né, qual que é a marca de um pastor de almas, né? Ele importa, ele envia pessoas para cuidar de outros, ele quando recebe notícias dos irmãos, ele se alegra, né, em saber que os irmãos estão bem, mas ele deseja estar pessoalmente para reparar algum dano, ou seja, aí no capítulo 4, ele vai descrever uma vida que agrada a Deus. Ele vai entrar na área sexual aqui, que é importantíssimo, né? Olha o que ele fala no capítulo 4. Uma vida, né, se você está pondo o título aí nos seus capítulos, né, uma vida que agrada a Deus. A ideia é, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo, como nós devemos viver? Se eu sou ministro da palavra, eu devo viver como? Né? Buscando o bem-estar, o benefício, o cuidado dos meus irmãos. Porque quando o Senhor voltar e me achar fazendo isso, o que ele vai fazer? Vai me recompensar. Mas se ele me achar maltratando os irmãos, o que ele vai fazer? Ele vai me condenar. É o evangelho dele. Foi isso que ele ensinou. E como cristão, como eu devo viver enquanto Jesus não vem, né? Aguardando. Olha aqui, ó. Capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos. A palavra rogar aqui é mais do que pedir, tá? É implorar mesmo, né? Exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebesse. Então ele já tinha instruído, já tinha aconselhado os irmãos, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Então a igreja estava seguindo as orientações apostólicas, por isso eles estavam agradando a Deus. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. 3 semanas, intensiva, né? Paulo instruindo os irmãos. Vocês estão inteirados de quanta instrução nós demos ao Senhor, a vocês através do Senhor Jesus Cristo, né? Pois esta vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição. Então, alguns da igreja não estavam cuidando dessa área, então Paulo está dizendo, olha, abstenha da prostituição, saia disso. E aí, verso 6, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo. Qual é o corpo do Anísio? A Francisca. Qual é o corpo da Francisca? O Anísio. Cada um saiba possuir o seu próprio em santificação e honra. Então, na união conjugal do casal, tem espaço para imoralidade? Tem espaço para ver um filme pornográfico para depois ter relação sexual com a esposa ou com o marido? Tem espaço para eu pensar em outra mulher enquanto eu estou com a minha esposa? Mas lembra do salmista quando ele disse, fui concebido no pecado da minha mãe? É bem provável que a mãe dele estava pensando em outro homem quando ele foi concebido. E não que a criança nasce em pecado. Depois ele deve ter percebido a história da família dele, né? Quantos de nós fomos concebidos no pecado dos nossos pais? Meu pai só chegava bêbado em casa. Aí procurava minha mãe. Aí nós fomos concebidos como? No pecado do meu pai. Na cachaça. Está vendo como é que é fácil explicar a Bíblia para os outros? Quando a turma pega aquele versículo, eles querem dizer o quê? Que a criança é depravada e que a criança tem que ser batizada. Porque, ela nasce em pecado. Não, irmão. Ela foi concebida no pecado porque o pai, em vez de estar com a esposa dele, estava com outra mulher na cabeça. Ou com a cachaça. Ou com a violência nas mãos.
A maioria de nós, né, fomos concebidos não porque havia amor entre nossos pais. Não havia amor entre eles. Havia paixão, sedução, violência, álcool, cachaça. Havia abuso, violência. Irmão, nós somos resultado de cachaça, de violência, de agressão, de abuso, de sedução, né? O rapaz seduz a moça cai na sedução do rapaz, engravida, tem um filho, o rapaz casca fora, lá a moça, sozinha, né? É ou não é? Né? Esses dias eu estava lá com uma moça de 16 anos, ganhando um nenenzinho, sozinha. Fazer o quê? Aí vai falar que aquilo é fruto de amor? Não. Aí mais tarde a criança fala, nossa, eu fui concebido no pecado. Não que eu sou pecador, eu fui concebido no pecado. Não é que ele é pecador, mas meus pais não se amavam, não se respeitavam. Então nós somos resultado de violência, nós somos resultado... Por isso que na igreja está cheio de loucos, né? Graças a Deus que a igreja é um hospício. Né? Aí a turma quer ver a igreja toda santinha assim. Irmão. Então vocês não conhecem nem a palavra de Deus, nem a natureza humana, nem o poder de Deus que pode transformar os loucos em sãos. Por isso que você vê igrejas fechadas, só entra lá santo. Não tem espaço para um Cláudio da vida aqui. Aqui está falando mesmo da união do casal, né? Cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Então vale tudo na cama? Entre o casal? Não. Se agride a consciência, né, do casal, de uma das partes, porque tem gente que acha que vale tudo. Não vale não. Cada um, ele continua, não como gentios, olha. Tá vendo? Paulo trata de tudo, ó. Tá vendo aqui? Eu não preciso ter uma aula sobre família para falar de família na igreja. Só falar da Bíblia o tempo todo, Bíblia. Uma hora sai uma mensagem para a família aqui, ó. Não com os desejos de lascívia como os gentios, tá vendo? Ó, desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ele está falando o quê? De relacionamento conjugal aqui, ó. Que ninguém defraude ou ofenda a seu irmão. Por quê? Porque a ira de Deus, ó. Porque a ira de Deus vem contra todas essas coisas. Nós já tínhamos avisado vocês sobre isso antes e testificamos claramente que o Senhor é vingador. Então é uma coisa séria? É. Né? Sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado, tá, irmãos? Não ter, por negligência da esposa ou do marido. Um privando o outro. Por negligência que eu estou falando. Não por questão de saúde, tá, irmão? Tem caso de questão aí de saúde, tem questão, né, de problemas e que às vezes precisa de ajuda médica. Às vezes o médico fala, olha, seu caso, Anis, não tem mais jeito. E aí a Francisca vai ter que conviver com isso pro resto da... Porque é doença, não é, maldade dele, não é ele privando ela para puni-la ou vice-versa, né? Porque às vezes o sexo se torna uma arma dentro do lar, né? Então vocês entenderam que o texto que está falando de união sexual, né? E que cada um, né, saiba possuir seu corpo com honra, santificação e bom senso. E que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. Então, não vale tudo, vale aquilo que Deus de antemão já nos ensinou, né? Um bom livro para ler para quem está aí no processo de noivado é O Ato Conjugal de Tim LaHaye. Ele fala com muita pontualidade sobre essa matéria. Inclusive,
dar dicas quando as pessoas têm problemas de saúde mesmo, né? Alguns exercícios, né, que pode ser feito para que o casal se ajude, né, nesta questão. Tá bom. E aí ele fala, né, desacha quem rejeita estas coisas, não rejeita homem, mas quem que ele está rejeitando? Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, quem que derrama o Espírito Santo sobre os batizados em Cristo? O próprio Deus, né? No tocante ao amor fraternal, aí já falou assim, ó, vocês estão tendo problema aí no casamento de vocês, né? Vocês estão fazendo coisa aí que não convém a santos. Vocês estão tendo problema no namoro de vocês aí. Vocês estão fazendo coisas que não convém. Então, abstenha disso, para com isso, faça o que é correto. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez. Você lembra que Paulo falou aos Gálatas que no amor não há limite. Paulo falou, quanto ao amor fraterno, eu não preciso falar nada, porque vocês estão bem, vocês estão praticando, né, não só aí entre vocês, mas na região toda aí da Macedônia. Mas não acomode, cresça. Homem, cresça, porque no amor não há limite. É esse tipo de oração que a igreja está precisando, irmão. Né? Oh Deus, aumente o amor dos irmãos. Faça que os irmãos sejam abnegados. Que o Senhor possa iluminar, né, para que eles realmente sejam conhecidos na região por ser uma igreja que ama. Como a igreja lá que está doando roupas, e lá o pessoal vende as roupas doadas, e a igreja está doando. Fala, como é que vocês estão doando? Tá vendo? Então, sim, as pessoas vendem, infelizmente. Né? Então, mas a igreja lá do Senhor está doando. Então, glória a Deus, né, irmão? Você vê a diferença, né? Então, com respeito ao amor fraternal, Paulo não tinha que falar nada, mas ele falou, olha, não se acomode, né? Progrida no amor fraterno, né? E diligenciardes por viver tranquilamente. Eu não vivo uma vida tranquila, sou. Você tem uma família agora. Você não precisa viver perturbado, não, ué. Chega para a sua família cristã e fala, ué. Ele fala, olha, irmão, vocês têm pastores de verdade aqui, que importa. Então chega e fala, oh, irmão, eu estou nessa situação aqui, você pode ver que a igreja do Senhor, minha igreja pode fazer por mim? Né? Fala, não fica aí lutando sozinha não, porque é bobagem. Né? Às vezes a gente fica tão decepcionado, né, com as pessoas e não acredita que existe uma igreja assim, mas existe. Existe uma igreja onde as pessoas são prioridades. E eu falo aqui que essa congregação é prioridade mesmo. Né? Até porque nós conhecemos o poder de Deus, nós temos experiência da bondade do Senhor, mas é muita, não é pouca não. E nós conhecemos as Escrituras. Nós não citamos as Escrituras, nós conhecemos. Então, porque se não fosse assim, a gente nem poderia ser pastores, né? A gente não fica inventando moda. Né? Mas, continuando, né, sem o texto, antes do nosso intervalo aqui, ele fala com os irmãos, né, agora sobre a questão dos que morreram. Lembra que alguns estavam de luto e morremos, e agora? Né? Não morremos, eles morreram, e agora? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, aqui é sem conhecimento, tá? Com respeito aos que dormem. Tá vendo? Ele está usando a palavra dorme para os que morreram. Mas não quer dizer que a pessoa fica num sono profundo, né, lá no mundo dos mortos.
Ele só está usando a palavra. Lembra que Jesus falou que a menina do Jairo dormia? Jesus sabia que ela estava morta. Mas ele falou que ela dormia. Para nós é morte, para Deus é dormir, né? Porque é diferente. Para que não entristeçais como os demais. Então tinha muitos irmãos que estavam no luto incurável, tristes pela perda de outros irmãos, né? Aí Paulo falou, olha, para que vocês não fiquem assim, eu quero que vocês saibam o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus vai ressuscitar os mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então nós não temos privilégios em relação aos que partiram, né? Que estão com o Senhor. Por quê? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Jesus nem vai pôr pé nessa terra mais, né? Porque vai pôr fogo nessa terra, olhando outras escrituras. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pense em você hoje, como um ser humano, né? Você sente a fraqueza humana do seu próprio corpo, né? Você levanta indisposto, um vírus que você nem vê te coloca de cama, uma bactéria, né, que você não vê ao olho nu, né, te deixa aí uma semana com diarreia, é ou não é? E você olha para o espelho, cada dia que você se vê no espelho, você se vê com uma ruga a mais, né? Com um fio de cabelo a menos, com a cor do cabelo mudando de cor, né? De preto para branco, é ou não é? Aí põe tinta vermelha, né? Aí assim, ou seja, é um corpo. Paulo, sabe o que Paulo fala? Paulo fala, soma tapanaceios, né? Corpo de humilhação. Nós vivemos num corpo que carrega fezes. Olha para você ter uma ideia. De humilhação mesmo, né, irmão? Esse corpo. Corpo de humilhação, né? E quando eu falo assim, a turma fala, credo. Mas é verdade, ou não é? Né? Ou seja, nós sofremos com esse corpo de humilhação. Sentimos a fraqueza, né? Tá, outra coisa que nós sofremos nesse corpo, a influência do pecado. Não é que você peca, tá? O pecado, mesmo que nós não vivemos em pecado, mas todo dia nós lutamos, né? É uma injustiça que a gente vê, uma violência, uma agressão, e isso consome a alma da gente. Você fica triste em ver famílias sendo destruídas por causa do divórcio, que é pecado. Não quer dizer que não possa haver um divórcio moral e legal, existe, mas mesmo esse divórcio está acontecendo por causa da dureza do coração de uma das partes. A falta de perdão, a falta de amor, não quer dizer que não pode haver. Estou dizendo que a causa é pecado. E você vê lá, né, que eu tive lá na audiência, você vê, devia nem estar aqui. Tudo errado isso aqui, juiz. Está tudo errado. Você sofre por causa do pecado, ou de terceiros, ou do seu mesmo, ou de pecado que você cometeu no passado, e você está sofrendo hoje, consequências, não porque Deus está te punindo, mas você bebeu a vida toda, cachaça mesmo, estou falando. Aí seu filho está doente, fazer o quê? Não é culpa de Deus, e não é porque Deus está te cobrando agora, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro, mas o álcool destruiu o seu filho, a droga destruiu o seu cérebro. Fazer o quê?
Não é que Deus está te punindo. Eu estou falando que a gente sofre as consequências do pecado, né? Deus já te perdoou, te santificou, te lavou, te concedeu o Espírito dele se você passou pelas águas do batismo. Mas você não sofre no corpo o poder do pecado ainda hoje na sua vida? Sofre, né? E outra coisa que nosso corpo sofre é a questão da morte, as doenças. Você tem que me amorar. Tá vendo? Até uma coisa boa abola a gente, né? Enquanto nós estamos nesse corpo de humilhação. Paulo fala, soma tapanacei, corpo de humilhação. Né? Nós adoecemos, morremos. Agora, imagina na vinda do Senhor, irmão, a sua mãe que você viu, né? Não estou falando que é o caso, estou falando que foi. Né? Sua mãe que é fiel ao Senhor, que ama o Senhor, mas os anos passaram, ela se enrugou como uma mecha de Natal. Você já viu as mechas de Natal, como é tudo enrugada, né? Aí você viu ela ali. Como é que ela vai vir na ressurreição? Corpo glorioso. Sem sofrer mais as consequências da fraqueza. Ela vai ser revestida de glória. Vai ser revestida de justiça. Nunca mais vai ter problema com o pecado. Nunca mais. Né? E corpo incorruptível, porque ele será revestido de glória e de imortalidade. Nunca mais você terá que enfrentar a morte. Então, vale a pena Jesus? Vale, irmão. Porque esse corpo aqui dura por mais alguns anos. Né? Alguns de vocês, eu não sei se vai ter anos, não. Comendo esse tipo de comida que vocês andam comendo. Acho que dividir o pão ao meio, aí come 4 meios. Vou deixar de comer açúcar. Para viver sem trocar da fralda na cama? Loucura. Estou falando para você exagerar com nada. É equilíbrio em tudo, não é? Equilíbrio. Ora a Deus, santifica e manda brasa. Bom, né? Mas o ponto é que na vinda do Senhor, os mortos vão ressuscitar em glória, em poder, em imortalidade. Eu vejo o cemitério como um terreno para o plantio. Fura-se os buracos para depositar semente. Aí eu vou plantar você em humilhação, em fraqueza, não em glória, né? Mas eu vou estar regando com as minhas lágrimas aquela semente. Vou chamar a igreja toda para regar aquela semente com lágrimas, porque você é muito especial para nós, muito importante para nós. Mas nós vamos regar a sua semente. A gente vai por último, tá? Vocês vão primeiro. Aí nós vamos regar. É os pais que cuidam dos filhos, até na morte. Então, a gente rega bastante com lágrimas para receber em glória. Aí vem a ressurreição. Aí você viu aquele irmão, né? Fraco, franzino, assim, por causa do tempo que o consumiu, né? Você olha para a cara do coitado, né? Do irmão casado, ou da irmã casada, o marido consumiu ela. Aí, renovada. Ah, que glória. Tudo perfeito. Ah, que maravilha. Vai ter cabelo na eternidade? Né? Imagina, perfeição. Então, o cemitério não é o fim do discípulo, é o começo. É o começo. Porque primeiro o corpo vai para o túmulo e o espírito para o Pai, até a ressurreição. Na ressurreição, o corpo sai glorificado, o espírito sai do céu, une de novo. Olha lá, o Aníbal está diferente. É claro que está. Na terra, meu irmão, ele sofria a pressão do pecado, da fraqueza da carne dele, desmaiava no banheiro, era atribulado por uma mulher de 1,50 m, angustiado pelas contas do mês. Porque está diferente, hein? Mas é ele mesmo, é o Anísio, olha lá para você ver. Ó. Rapaz, e a comida de lá, irmão? Uai,
Só diz que é carne gorda, irmão. Não vai ter problema de colesterol. Aí vai ter aquela picanha, vai ser bom demais. Agora, vocês não lêem as escrituras, né? Fazer o quê? Os caras acham que vai ter alface lá, vai ter dieta no céu. Mas Deus fala que vai fazer um banquete com carne gorda, que vai descer a gordura pelo nosso... Oh, que delícia! Aquela maçã de peito, do boi gordo, com a farinha do... Os que vão estar lá. Por isso que ele está ensinando, né? Saia desse luto aí, meu irmão. Há esperança para os mortos. Porque se você ficar nele, você entristece ao ponto de... Aí, ó, irmão, um luto de um irmão pode tirar aí do reino de Deus. Como pastores, nós temos que ajudar esse irmão a superar o luto rápido, né? Passando por todas as fases, né? Quais são mesmo? Vocês aprenderam no curso de aconselhamento. Mas já desaprendeu, nem leu mais a apostila, fazer o quê? Lê lá que vocês ficam sabendo. Quais são as fases do luto? Nós aprendemos no curso de aconselhamento, né? Negação, barganha, ira, revolta, negociação e aceitação. Essas são as fases que uma pessoa, ela precisa passar por elas, tá? Quando você chegar lá, tá já com raiva, opa, já está no terceiro passo, só falta mais 2. E cada passo pode demorar um tempo, né? Só que você tem que estar lá para assistir. Então, irmãos, Paulo já deixou bem claro aqui que você vai ter 3 coroas quando você for revestido de glória na ressurreição do Senhor. Da glória, da justiça e da vida. Então, você não vai ter que lidar mais com doença, nem com a morte, nunca mais com o pecado, e nunca mais com essa fraqueza, esse corpo de humilhação mesmo, né? Como eu te disse, esse corpo que carrega fezes. Você vê como que é de humilhação mesmo, né? Aí o capítulo 5, não tem uns minutinhos ainda, diz: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, quem gosta de marcar tempos e épocas, eu não preciso falar nada com vocês, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, vocês sabem com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então existe algum sinal para a volta de Cristo? Ele virá como um de... Se o ladrão avisasse que iria à sua casa à noite, você tomaria providência para que ele fosse pego pelas autoridades. Então, Jesus vai vir como um ladrão de noite. A terra está tremendo. É sinal da volta de Cristo? Não. Quando você vê a terra pegando fogo em tudo, aí é a volta dele, porque fogo vai meter fogo nesse trem aqui. Quando você vê ele no céu, em glória, com seus anjos, né? É Jesus com seus anjos. Aí tudo bem. Todo olho verá, toda língua confessará. Ou seja, a volta de Cristo é visível, todos saberão, né? Para uns será de dia, para outros de noite. Né? Enquanto aqui é dia, lá no Japão é noite, né? Mas que ele virá, todo mundo vai ver, todo mundo vai sair pulando da cama, sair dos cemitérios antes, né? Porque do mar, do espaço, quando foi explodido no espaço aí? Nas guerras, né? O corpo virou pó, né? Ou seja, a ressurreição haverá, o mar vai entregar os seus mortos, os rios, as matas, né? Está cheio de corpos de mortos, os cemitérios, todos eles vão entregar seus mortos, e o mundo dos mortos seria o mundo das almas, né? Dos mortos também vai entregar seus mortos, e aí haverá a ressurreição, uns para a vida, outros para o horror eterno. Então, olha, pode ser hoje, né? A volta de Cristo pode ser hoje. Não existe sinal para a volta de Cristo. Ele vem como ladrão, como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que as pessoas faziam? Compravam, casavam, comiam, bebiam. Tem alguma coisa errada com essas coisas? Não. O erro era não considerar Deus. Está vendo? Não tem problema casar, comer, festejar, não tem problema. Desde que Deus esteja junto. Quando Deus está junto,
Não tem orgia, não tem bebedeira, não tem imoralidade, não tem nada. Mas sem Deus, irmão, tem tudo isso aí e mais algumas coisas. Né? Então, como nos dias de Ló. Nos dias de Ló ele fala outras coisas. Eles compravam, negociavam, vendiam, papapá. Tem alguma coisa errada nisso? De comprar um lote, construir uma casa? Não, comprar um carro para facilitar a sua vida. Né? Ou vender para ajudar um irmão também. Não tem problema não. Né? Ontem eu procurei saber o valor do meu carro, pensando em vender para terminar essa construção aqui. Né? Eu comprei por um preço, está super valorizado agora, carro velho. Né? Então, eu já estou ganhando 15 mil em cima do que eu paguei. Então, opa, acho que dá para terminar esse negócio. Né? Não estou falando que vou fazer, porque minha esposa tem que concordar. A minha filha não tem, porque ela já tem o dela, então não precisa. Se a minha esposa concordar, que daí o irmão, né, conversou com a esposa, ela concordou, ele dá a aposentadoria dele, de 5 anos, juntado, e ele deu, e a gente chegou onde chegamos, né? Então, não tem nada de errado com essas coisas, mas Deus tem que estar dentro. Aí beleza. Só que nos dias de Ló, Deus estava dentro? Estava fora. Aí veio o fogo do céu, consumiu todo mundo. Nos dias de Noé, Deus estava dentro? Fora. Veio o dilúvio, só salvou? Foi. Agora você vai entender o que ele vai falar aqui, ó. Pois o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Quando dizer paz e segurança, eu já vi grupos religiosos, teve um dia aí que a ONU decretou paz mundial, né? E o mundo cheio de guerra. Mas eles falaram que era o ano da paz, e o mundo cheio de guerra. Aí um grupo religioso diz, é sinal da volta de Cristo, porque Jesus falou lá em Tessalonicenses, quando estiver dizendo paz e segurança. Não. O que Jesus está dizendo aqui? Nesse mundo nunca haverá paz. Pronto. Sempre vai ter guerra nesse mundo. Por causa da ganância dos homens, do egoísmo dos homens. O que ele está falando aqui? Pense nos dias de Noé. O que as pessoas estavam fazendo? Vivendo uma vida tranquila, né? Casando, comendo, bebendo, vivendo uma vida em paz, entre aspas, né? Paz. Dizendo que estava tudo bem. Esse Noé é maluco. Nunca choveu. Eles não sabiam o que era chuva. Estava no deserto, enquanto ele construía a arca. E ele estava, vai chover. Não vão lá para o casamento do fulano e celebrar. Deixa esse Noé maluco para lá. Não é? E Noé ficou ali 120 anos pregando para aquela geração. Né? E aí veio o dilúvio e levou todo. E o pessoal o quê? Comendo, bebendo, casando, né? Hoje não está a mesma coisa? Né? Essa semana eu estive numa família, visitando uma família, a senhora lá, idosa, precisando de algo necessário, né? O bem-estar dela, e em vez deles comprar aquilo que ela precisa, estão falando de fazer um churrascão no final de semana para comemorar os 70 anos de vida dela. Eu falei, irmã, me dá seu celular aí, deixa eu mandar notícia para a família toda. Não é de churrasco que estão precisando, não. Ela está precisando disso, disso, disso. Ela falou, não vou fazer isso. Não. Falei, então você faz. Então você faz. Você tem responsabilidade de fazer. Tá vendo? As pessoas estão o quê? Tá nem aí, meu irmão. Tá nem aí pro próximo. Mas está vivendo em paz. Churrasco, e provavelmente vai ter bebida alcoólica, vai ter timbuca, cachaça, o diabo. Deve estar lá também, né? Aí, ué. Porque se eu sei que essa menina aqui, está precisando de um dinheiro para fazer uma cirurgia, senão ela morre. E aí eu vou e compro bolo e carne e faço festa para ela, eu estou louco da cabeça. Estou doido. Tá vendo? Então é isso que ele está falando aqui, quando isso é paz e segurança. Não é que o mundo vai estar dizendo, tem
paz no mundo. Esse mundo nunca haverá paz. Desde Adão e Eva quebrou lá o pau entre eles lá. Quebraram o pau depois do pecado, né? Caim matou seu irmão. De lá para cá os homens se matam, se ferem, se mordem, inclusive até dentro da própria igreja, infelizmente. Não é a vontade de Deus, mas é o que acontece. Então, essa expressão, quando estiver dizendo paz e segurança, pensa na época de Noé e pensa na época de Ló, né? As pessoas estavam vivendo como se nada fosse. Hoje é a mesma coisa, né? Aí Jesus volta. Ela fala, puxa, a senhora estava precisando disso. Vocês deram isso. Vocês estão todos fora. Você não importou. Tá vendo? Aí quando eu falo isso, as pessoas ficam com raiva, mas fazer o quê? Ou você vai me amar, ou você vai me odiar, mas você não vai ficar no meio do caminho não, meu irmão. Né? Então tá bom. Então deu para entender essa frase? Paz e segurança? Não é que o mundo vai começar a falar, paz, acabou com a guerra na Ucrânia. Mas vai lá na África, você vê quantas guerras tem lá. Vai no Oriente Médio, quantas guerras tem lá. Vai aqui na fronteira Brasil e Venezuela, Paraguai, cheio de guerra ali, né, com pessoas por causa do tráfico. Então não é isso. Mas a ideia é que as pessoas vão estar vivendo as suas vidas sem pensar no próximo, sem pensar em Deus. Vai virar repentina destruição, né? E ele compara uma mulher, né, que está para dar à luz. Quando chega na hora de dar à luz, né, há muitas dores, né? Graças a Deus que eu não sou mulher, mas diz que tem muitas dores, né? Eu nunca vi, nunca senti, mas diz que tem, né? Doeu o que? Eu não senti nada. Aí vou matar vocês, né? Mas quando chega a hora de nascer a criança, nasce, é ou não é? Não tem jeito. Então quando chegar a hora de Jesus voltar, ele vai voltar, né? Lembrando os irmãos que para você entender a mentalidade do apóstolo Paulo e dos cristãos que receberam essa instrução, era do casamento judaico, né? O Brian vai casar com a Thaís. Então os pais do Brian iam aos pais da Thaís. E aí os pais do Brian, em nome dele, anunciava, né, aos pais da Thaís que ele estava amando a filha deles, queriam casar-se, né, e tal, blá, 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 blá. Aí o Brian, ele já sabia, né, ele tinha que pagar o dote da moça, né, tudo que o pai gastou com ela até aquele momento, não era para o pai não, tá? Aquele dinheiro era para a moça. Por quê? Porque aí se ele morresse no processo, antes da consumação do casamento, ela teria como sobreviver, né? Porque naquela época não tinha pensão, não tinha essas coisas que tem hoje, né? Era o pão nosso cada dia mesmo, né? Naquela época. Então, só que o Brian tinha que construir a casa, né? Ele está até construindo, né? Passando raiva lá, né? Construindo a casa dele, né? E aí, ele está lá construindo a casa, e isso levava entre 1 a 2 anos, desde o contrato firmado, que já era o casamento, tá? Então ele deixava para Thaís presentes, além do dote, presentes, né? Para que ela lembrasse dele, né? Enquanto ele foi construir a casa. Aí ela pegava as joias, né? Rapaz, se essa moda pega, hein? Essa turma que fala que segue a lei de Moisés, por que não segue isso? Né? Aí, vocês casaram antes de ter casa e está ferrado até hoje construindo. Tivesse construído antes, tá tudo certo, né? Mas aí a noiva, aí a Thaís, né? Que nem a Rebeca, do Isaac, a Rebeca, porque eu troco os nomes, não é maldade, eu troco mesmo, né?
E eu troco na pregação, eu troquei lá na pregação lá, depois que você falou que era Cabral, Sobral, aí qualquer coisa que você falar, tá aceito, irmão. Eu falei, beleza, então tá bom. Eu falei, o Cabral aí, eu falei, não, é Sobral, né, Cabral. Ah, Cabral, Sobral, tudo é mesmo, tudo era burro mesmo. Tanto um quanto o outro, se não for Jesus, tá tudo errado mesmo. Então, e continuei minha pregação, né? Aí, ela ficava, aí ela tinha que fazer duas coisas. Primeiro, tinha tomado o cálice do noivo. O noivo estava lá tomando lá um gole de vinho junto com a família, que era uma cerimônia. Era um contrato de casamento, era reconhecido como casamento. Aí ela tomava o cálice dele. Ela não bebia o cálice todo, não. Não, ela ficava bêbada, né? É só. E tomava um banho purificador, que até hoje chama batismo na nação de Israel. E depois daquele banho, ela ficava sempre linda, maravilhosa, o seu marido. Agora já era marido, considerado. Mas só que ele não levava a noiva, né? Ele tinha que construir casa, né? E a noiva, como é que ficava? Toda manhã, penteadinha, limpinha, bonitinha, os dentes limpinhos, tudo bonitão. Por quê? O noivo podia chegar. Ela passava um ano, irmão, se arrumando, todos os dias, e noite, e se guardando para a chegada do noivo. Só que o noivo está lá, né? Suponho que eu fosse o pai do Brian, né? Aí ô meu filho, você já é um homem maduro, responsável, vai lá buscar a sua noiva. O pai que dizia a hora que o filho estava pronto. Aí o Brian falou, é hoje, né? É hoje. Chegou o dia. Aí ele chamava os amigos dele. Aí os amigos dele são essa turma toda aqui. Aí saía pelas ruas com trombeta, e cantando, e pulando, e festejando, né? E fazia aquela festa aí, às vezes durava semanas de festa. Só que aí, nesse momento, né, havia a união conjugal entre ele e a Thaís, e seria a consumação. Porque ele teria que me deixar comigo, não comigo, com os pais dela, um documento que ela era virgem. Entendeu? Tinha que deixar. Né? Porque se amanhã ou depois o Brian insinuasse que ela não era, aí os pais dela vinham, aqui ó, você me entregou isso aqui ó, provavelmente era um pano manchado de sangue, né? Toda aliança na Bíblia tem sangue, tá irmão? Toda aliança tem sangue, né? Quando rompe o ímen da mulher, derrama sangue, aquele pouco sangue era limpo num pano, num lenço, num lençol, entregue para os pais da moça. E ele guardava aquilo, por quê? Porque tinha judeu malandro, né? Como toda sociedade tem, pessoas... tinha brasileiro lá em Israel, né? Aí queria sair do casamento, alegava que a moça não era virgem, aí os pais vinham e provavam. Ele tomava uma coça em público, pagava multa e não podia divorciar da moça nunca. Se ele divorciasse, morria. Bom, seria bom voltasse essa lei, né? Tá vendo? Tu não fala que guarda a lei de Moisés, guarda porcaria nenhuma. Eu ia falar outra coisa, mas aí... Você percebeu, né? Mas eu segurei minha língua, eu tenho domínio sobre a minha língua. Aí assim, eles guardam é nada, né? Coisa nenhuma. Então, mas olha agora para Jesus. Olha que coisa linda, dá uma mensagem, irmão. Quando você conta histórias, as pessoas falam, mas eu nunca ouvi isso. Olha aqui, Jesus veio, queria casar com a gente. Ele apaixonou pelo Brian, pelo Anísio, pela Paloma, pela Carol, apaixonou pelas pessoas, né? Aí, ele fez um contrato de casamento conosco, ou não? Fez. Documentado e selado com o próprio sangue dele. Aqui é o contrato. Né? Aí, como um judeu, né, que ele é, o que ele teve que fazer? Ir embora, construir casa. E quem que vai falar, filho, você está pronto, vai lá buscar sua noiva? O pai. Olha que legal.
Quando você conhece a cultura, conhece a Bíblia, tudo bate, irmão. Nada fica de fora. E a noiva? O que a noiva teve que fazer? Nós. Passar por um banho purificador. As águas do batismo. Que até hoje em Israel é a água do batismo. Até hoje. Nós passamos, nos purificamos. Jesus pagou o nosso dote? Pagou. Que o ouro do mundo inteiro não chega nem nos pés do que ele fez por nós. Não é? Deixou presente com a gente? Para a gente lembrar dele? Deixou. Um dos presentes é a ceia do Senhor. Para que a gente lembrasse dele. Para a gente não esquecer. Outro presente, o Espírito Santo. Outro presente, a palavra escrita. Porque como que a gente ia saber qual é a vontade de Deus se não tivesse um texto escrito? Né? Outro presente que ele deixou, eu e você. Né? Ele deixou uns aos outros, né? A igreja. Ele deixou os dons espirituais, ele deixou dons para que a igreja se edificasse, crescesse. Não é? Ele nos uniu como pessoas solitárias em família. Ou seja, ele deixou um monte de presente. Em vez da noiva de Cristo ficar olhando os presentes, para lembrar dele, fica olhando o quê? Por isso Jesus não voltou ainda, irmão. Porque tem que ter perdão, amor, suportar o fraco, o débil na fé, né? O arrogante e tal. A boca da noiva da igreja está com um bafo de onça, como é que vai voltar? Como é que vai dar um beijo na boca da noiva dele? Está cheio de gente falando mal uns dos outros. Jesus não voltou ainda por causa da igreja, tá? Por isso que não voltou ainda. Mas a noiva de Cristo, que é a igreja, passou por um banho purificador, tomou do cálice do noivo. Eu acho que aqui que está o problema. Qual era o cálice do noivo? Sofrimento. Não é o cálice da ceia. O cálice da ceia é para nos lembrar do cálice que Jesus bebeu por nós. O cálice que ele bebeu, ele até perguntou para Tiago e João, eu estou para beber um cálice, vocês estão prontos? Ele falou, estamos. Então tá, então vocês vão beber. Tiago foi decapitado e João exilado na ilha de Pátimo. Então, a noiva de Cristo precisa entender que quando ela passa pelo banho purificador, ela tem que tomar o cálice de Cristo. Ou seja, ela tem que entender que está reservada a ela o quê? Angústia e tribulação. É claro que essas angústias e tribulações, juntos, se torna leve. Se você se isola, você carrega o seu fato sozinho. Fazer o quê? Mas quem que se isolou? Você. Ninguém mandou você se isolar. Então, é interessante, né? Eu quis explanar, ampliar sobre a volta de Cristo. Por quê? Sobre o que acontece depois, né? Porque pode ser hoje, irmão. Talvez hoje. Uma das fases que às vezes eu vou nos templos católicos, né, cheio de pintura. As pinturas lá bem bacanas mesmo, que faz você lembrar. Eu não estou falando de imagem, não, estou falando de arte, né, de pintura, a gente podia pintar, isso tem tudo, né, para fazer a gente lembrar. Uma das frases que eu gostaria pintada aqui no prédio é, talvez hoje. Toda vez que você... Ó, aí você está maltratando, aí você fala, deixa eu ir lá corrigir, deixa eu ir embora. O esposo me perdoa, eu estou errado, deixa eu corrigir minha vida. Que pode ser hoje. Talvez hoje. É ou não é? Pode ser, ué. As pessoas não estão vivendo aí a sua paz, a sua segurança? Talvez hoje. Aí, eu vou terminar esse capítulo porque eu quero falar da palavra lida aqui. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Né? Essa palavra dormir aqui agora não é morrer, é dormir no sentido de não estar percebendo as coisas espirituais. E não está, como? Vigiando, né?
tá dormindo mesmo, né? Tá levando a vida cristã de qualquer jeito, sem considerar o fim de tudo. Assim, pois, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de... Os que se embriagam é de... Que se embriagam, né? Aí nós temos que ensinar isso para os nossos jovens, né? Os nossos jovens hoje, na nossa geração, as festas dos nossos jovens começam às 10 da noite. Até festa de criança. Né? O menino já está dormindo. E nós estamos lá cantando parabéns para ele. Ele está falando, deixa eu dormir. Né? Mas, olha, irmãos, é na noite. Os traficantes de Betim estão tudo dormindo agora, tá? Ou preso ou dormindo. Mas se você estiver preso, você está dormindo também. Ele sai aqui, olha, irmão. Então, se eu estou saindo à noite, ficando aí na noite, mesmo não fazendo nada de errado, eu estou correndo risco? Eu estou sendo imprudente, né? Agora, eu tenho que levar meu filho de madrugada para o hospital. E se eu tenho que passar no meio de uma boca de fumo, eu passo, irmão. Porque é diferente. Eu não estou ali à toa. Eu estou passando ali porque não é o único caminho e eu tenho que levar meu filho ao médico. E aí eu falo, eu sou pastor, viu? Aí eles deixam passar. Aí você fala que é pastor, não tem problema não. Aí você passa, eles deixam. Não tem problema. Porque eles respeitam. Nesse caso, eles respeitam. Então, ele está dizendo, olha, nós somos do dia. Nós não somos da noite. E eu sei que ele está falando no sentido espiritual, mas também está falando no sentido físico. É na noite que acontece as bebedeiras, os adultérios. É à noite. Na maioria, né? Não estou falando que não acontece de dia, mas na maioria. Então, vigie, seja só. Continuando, eu não quero delongar com isso. Ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, mediante nosso Senhor. Então, somos salvos mediante Jesus, não é mediante outras coisas. Que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Você está lá dormindo, estou unido com Cristo. Né? Eu estou acordado, estou unido com Cristo. Consolai, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Então, quem ensina na igreja do Senhor? Uns aos outros. Né? Tem alguns que têm o dom, mas todos podem aconselhar, encorajar, ensinar, admoestar. E uns têm um dom. Glória a Deus por aqueles que têm um dom. Mas todos nós devemos encorajar. Aí ele fala, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. A quem eu devo acatar com apreço? Os que trabalham, número 1. Número 2, admoestam. 3, presidem. Ou seja, eles estão na frente da batalha. Você já viu como é que os pinguins suportam o frio lá da Antártida? Porque no Ártico não tem nada, né? Parece que é na Antártica que tem, né? Tá, então é na Antártica. É aquele milhões ali, né? Aí uns parrudinhos ficam lá na frente. Tum. Aquele vento gelado bate na barriga deles, eles conseguem segurar o frio. Os outros tudo atrás. Tudo atrás. Eles vão pôr os gordinhos na frente. E nós, mais magrinhos, fica tudo atrás. Né? E, aqui, ó. Vai bater na barriga, mas não passa, não. Quem estiver atrás está protegido. E eles ficam ali, irmãos, ó. Meses. Só que chega uma hora que eles não estão aguentando mais. O que eles fazem? Eles saem e vai para o último da fila. E os outros ficam agora. Aí passa um tempo. O segundo da fila sai, os terceiros ficam e eles vão para o último da fila. Porque eles são unidos. Eles lutam um pelos, não pela os outros. Na igreja nós estamos pelando os outros, em vez de proteger os outros. Mas, tá vendo, irmão?
Chega uma hora, né, que os anciãos da igreja cansam. Está na hora de alguém tomar o lugar deles e eles ir para o final da fila. Refazer, depois eles voltam de novo. Ou seja, todo mundo cuidando de todo mundo. Então, os que trabalham, que vos admoestam, que presidem. E os tenhais com amor, em máxima consideração. Então, se você anda falando mal daqueles que trabalham entre vós, presidem e te admoestam, estou falando de pessoas que realmente fazem isso, você está comprando uma briga feia com Deus. E não é com esses homens ou essas mulheres, mas com Deus. Por quê? Ele está pedindo para você fazer isso. E viver em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, que, olha bem, admoesteis os insubmissos. Então tem irmãos que é insubmisso? Tem. O que você vai fazer? Mandar ele embora? Não. Você vai admoestá-lo, né? Consoleis os, porque tinha desanimado, no sentido, quem estava desanimado lá? Os que perderam alguém para a morte, né? Aí Paulo já corrigiu isso, falou, não, eles vão ressuscitar. Eles devem ter ficado muito alegres com essa notícia. Ampareis os fracos. É para discutir com os fracos? Ampará-los. Não é para discutir com eles. E nem deixar eles decidir. Porque são fracos, como é que vai decidir? Mas é para ampará-los. Sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua mal por mal. Viu, Gisele? Não vou repetir. Evitai que alguém retribua o mal por... Olha lá. Ensina o grego para ele. Evitai. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós. E para com todos. Por que ele pede? Você vê, né? Como nós podemos ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja. O primeiro princípio é não ver os irmãos como se todos fossem iguais. Porque não é. Nós temos irmãos fracos, nós temos irmãos desanimados, nós temos irmãos insubmissos, nós temos irmãos... Aqui ele falou esse grupo, né? Então ele está falando o quê? Olha, admoeste, console, ampare. E em resumo, seja longânimo para com todos. Tenha longo ânimo. Né? Quando você vai fazer uma viagem, você não tem ânimo, então prepare, então, aquele ânimo, né? Então, tem um longo ânimo com os irmãos. Então, aqui, tira essa ideia que todo mundo é igual na igreja, que todo mundo tem a mesma fé, que todo mundo tem o mesmo amor. Não! Tem uns que estão mais acima, outros que estão mais abaixo, mas todos são irmãos, iguais. E tem uns que estão exortando, presidindo, trabalhando, outros estão sendo consolados, outros estão sendo amparados, outros estão sendo exortados, né? Outros estão sendo beneficiados, né? Recebendo bem, mesmo agindo mal. Está recebendo bem, né? Então é isso. Regozijai-vos, alegre-se. Inclusive na aula do Giovanni, sorria. Orai sem? Você está lá fazendo o almoço e você fala, Deus, abençoe a igreja, abençoe o instituto, Pai, para que os alunos cresçam e depois eles se tornem, né, mulheres de presbíteros, né, sei lá, que divulga o evangelho, né, sei lá. Ou tem uma irmã que você está preocupada com ela, né? Ora, você está lá fazendo feijão lá, ora. Orar sempre. Né? Não é ficar de joelho o dia inteiro, não. Enquanto você está lavando a roupa lá, né? Então, irmão, ora sem cessar, ora todo no ônibus, fecha o olho, ora, né?
Você está na rua, lembrou de alguma coisa, ora, coloca diante de Deus, né? Assim, o tempo todo. Em todas as coisas dai graças. Em todas as coisas. Você está doente, graças a Deus. Talvez eu precisava dessa doença para me aprender a depender de Deus. Não sei. Mas arruma um jeito de agradecer. Mas não reclama. Tudo dai graças. Não apagueis o Espírito. Como que nós apagamos o Espírito? Não respeitando a palavra de Deus, né? Desprezando a palavra de Deus. Aí nós apagamos o Espírito. Por quê? Porque falou, não desprezeis as... Então, quando você despreza a palavra de Deus, você está desprezando a profecia, você apaga o Espírito. Tem cristão que acha que o Espírito Santo nunca sai dele. Claro que sai, né? Aqui, ó. Não apagueis. Imagina uma brasa, você vai jogar água nela, não apaga, não? Apaga, porque é gelada. Né? Julgai todas as... Retendes o que é? Então, se alguém chega aqui e fala um monte de bobagem, o que você faz? Você ouve, não é bom não. Pega, joga fora. Você vai caçar briga? Bobagem, né? Abstende-vos de toda forma do mal. Aí eu estou lá na porta do bar. Não estou bebendo, mas eu estou lá na porta do bar. Não é uma aparência do mal? As pessoas passam e... Então, eu não vou estar lá. A não ser que eu estou com a minha Bíblia, né? Falando com aquelas pessoas. Aí beleza, aí todo mundo está vendo a Bíblia na mão, né? E eu estou falando com aquelas pessoas, beleza. Mas se cria uma aparência do mal, foge. Não vale a pena, irmão. Aí o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E aí entra as 3 áreas do ser humano, ó. Espírito, alma e corpo. Olha o que ele pede, ó. Sejam conservados íntegros. Então, seu corpo tem que ser conservado íntegro diante de Deus. Não pode se dar às drogas, à imoralidade, né? A falta de sono, porque às vezes as pessoas deixam de dormir para ficar vendo televisão até tarde da noite, madrugada fora, e além de não dormir, enchendo a cabeça de lixo, né? Que muitas das coisas, né, o que se passa é lixo. Então ele falou, olha, é um monte de coisa que você pode aplicar. Que cada um tem que olhar para a sua vida e falar, isso aqui está me prejudicando, então deixa eu cortar e não está me ajudando em nada. Então, Deus quer que nós tenhamos um corpo íntegro, uma alma íntegra, um espírito íntegro. Além disso, irrepreensível. Aí você fala, mas não é possível, que não é. E o Zacarias e a Isabela? Eles nem tinham o Espírito Santo. Mas ele falou, não, eu vou viver irrepreensivelmente na lei do Senhor. A esposa dele falou, eu estou com você nisso. E eles fizeram. Então, se eles podem, nós também podemos. Então, eu quero te desafiar a fazer uma aliança com seus próprios olhos. De nunca deixar os seus olhos olhar para as coisas impróprias, impuras deste mundo. Porque só os que têm olhos puros vão ver Deus. Então faz uma aliança com o seu olho, faz uma aliança com o seu coração, né? Que você não vai deixar entrar no seu coração nada que vai te afastar de Deus, né? Tem muita coisa aí que é da sociedade como algo normal, mas para nós cristãos não é normal, é errado, né? Então eu não vou deixar, por exemplo, mágoa entrar no meu coração. Se eu estou chateado com você, eu vou para você e falo, irmão, estou chateado com você. Mas por quê? Irmão, nem sei, eu acho que eu olhei para sua cara, meu santo não foi bom com o seu, né? Eu não sei não. Nosso santo está batendo não. O problema é eles, vamos resolver esse negócio aí. Mas se você sabe, olha, por causa disso. Mas resolva, né? E ele termina então, irmãos, orai por nós. Olha a humildade do apóstolo Paulo, hein? Ore por mim, ele está pedindo, né? Saudai todos os irmãos com o ósculo santo, um beijo santo, né? Então nossos abraços, nossos beijos, nossos cumprimentos tem que ser santo, né? Porque Deus se ira
quanto eu ou você temos uma atitude impura, e ele é vingador contra isso. Ele já falou anteriormente. Então, mas esse contato físico é importante, viu, irmão? Mas tem que ser santo, né? Conjuro-vos perante o Senhor que esta epístola seja lida a quem? Aos líderes da igreja, a um grupo especial da igreja. Não, a todos os irmãos. A todos os irmãos. Então, qual que é melhor? Uma pregação mal feita, ou você chega na frente da congregação e fala: irmãos, vamos ler a carta de Paulo aos irmãos na cidade de Tessalônica. Capítulo 1, versículo 1. E vai. Capítulo 2, versículo 1. Vai. Capítulo 3, versículo 1. Vai. Capítulo 4, versículo 1. Vai. Capítulo 5, versículo 1. Irmãos, vão em paz, que Deus abençoe. Do que uma pregação mal feita. Qual que é melhor? Se Paulo, o apóstolo, pediu para os líderes da igreja de Tessalônica que lesse, não era para explicar nada, porque lá estava dentro do contexto, estava inserido no contexto, não precisava explicar nada. Nós não estamos no contexto, então nós temos que explicar o contexto para poder entender. Por que os irmãos estavam desanimados? Porque alguns morreram. Por que eles estavam tristes com o apóstolo Paulo? Paulo saiu e não pôde retornar, né? Por que Paulo tratou a questão lá do casamento lá entre o casal? Porque alguns estavam tendo pensamentos impuros no relacionamento conjugal, né? Então, não faça isso. Cada um possui o seu corpo com honra, não com impureza, como gentio. Então, tinha alguns problemas lá que Paulo teve que corrigir, né? E ele corrigiu. Eu só termino, né? Que eu falei que eu queria falar essa palavra presidir, quando ele fala os que presidem, a palavra é no grego, deixa eu escrever aqui no grego para vocês saberem uma palavra nova, né? Essa palavra aqui, ó. Eu anotei ela aqui. Está. Nós, né? Aqui eu transliterei, tá? Se eu fosse escrever em grego, seria o pi, o rho, o ômega, o iota, o sigma, o tal, o alfa, o mu, o epsilon, o nu, o ômega, o iota, o sigma. Ó, essa é a palavra. Aqui eu só transliterei. Por que eu quero falar sobre essa palavra? Porque hoje as pessoas dão muito valor a títulos, né? Nós estávamos conversando isso mais cedo. Pessoas gostam de ser chamadas de pastor, gostam de ser chamadas de apóstola, bispa, bispo, né? Mas essa palavra, reverendo, né? Assim, as pessoas gostam, né? Assim, mas essa palavra, sabe o que significa? Proteger. Olha que legal. Então, o líder protege a igreja. Se chega um maluco aqui fazendo alguma coisa doida, quem é o primeiro a ir lá? Tem que ser os pastores, os ministros da palavra, né? Olha para você ver, ó, o sentido da palavra. Cuidar. Olha. Tem mais um sentido. Olha que legal. Você protege o rebanho, você cuida. Seria proistamenós. Se eu fosse escrever em grego, fica mais complicado ler, né? Aqui, ó. Que é o sigma, né? Proistamenós, né? Aí é cuidar. E aí outro significado, ó, assistir. Existe honra nisso aqui? Honra no sentido de... Não, existe o que aqui, ó?
E muito, viu, irmão? Não é pouco não, tá? Por que nós estamos vendo aí um desvirtuo da liderança das igrejas de Cristo? Assumindo um papel de autoritarismo, né? Assumindo um papel de dono da igreja, de líder, né? Porque eles não conhecem a palavra de Deus, irmãos. E quando você fala isso, os caras ficam pé da vida com você, mas olha aqui, a palavra é proteger. Você protege, irmão. Só um exemplo maluco, eu posso te tomar como exemplo? Você não se ofende, não? Só um exemplo maluco. Ela chega grávida aqui na igreja. Errado? Fazer o quê? Ela errou, pecou. O que a igreja faz? O que os líderes fazem? Os líderes protege, cuida, assiste. Então o que eles fazem? Vai lá, conversa com ela. Foi, irmão, o que aconteceu? Ela conta a história. Né? Vamos orar, vamos pedir Deus perdão. Você quer continuar vivendo essa vida errada? Quero. Então tá bom. Então, uma decisão sua, vai. Né? Mas não quero não, irmão. Eu vacilei. Né? Não é isso que eu quero. Tá bom, irmão. Então, vamos orar. Né? Deus vai te perdoar. E nós vamos. Olha, irmão. Você é pastor. Você não tem aprovação de ninguém, não. A não ser de Deus. E às vezes você vai brigar com a igreja inteira. Mas você vai cuidar. Então, Isabela, não preocupa não. As consultas médicas. Eu estou fora? Então, aí as consultas médicas, as visitas nos hospitais, pode deixar que eu te levo. Você só me fala uns dias antes para me organizar, né? A gente já vai comprando aí as roupas que precisa, a gente vai cuidar. E ela vai assistir. O que é assistir? Dar assistência. Então ela precisa de dinheiro. Né? Vamos um pouco de dinheiro, né? Porque ela precisa de dinheiro, porque ela precisa de comprar fralda, leite, sei lá, né? Não tem mais criança, nem sei o que criança come, né? Se eu pegar uma criança e for dar comida para ela, eu vou dar um pé de galinha para ela cozida, assim, é uma delícia, né? Chupa isso aí, menino. Mas ela precisa. Então, irmão, quantas vezes, sem a permissão da igreja, eu indo nessa situação, falar com irmãs, nessa situação, né? Afinal, nós vamos providenciar essa verba mensal para você poder se cuidar. Você é muito amada nossa, você está protegida, perdoada, assistida. Né? Aí a gente chega aqui na congregação, irmã, infelizmente nós vamos ter que avisar a igreja, porque para evitar fofoca. Não vai falar que fofoca. A gente vai nos banheiros. Próximo prédio de igreja que eu construí não vai ter banheiro. A pessoa entra para lá e fica fofocando. Ou deixando de ouvir a pregação para ir no banheiro. Então vai cortar banheiro. Na hora lá do trabalho, não segura, não vai até terminar. Mas na igreja, banheiro, bebedouro, banheiro, bebedouro, banheiro. Tirar bebedouro e banheiro das igrejas. Né? Mas, aí eu falo, vai ser assim, tá, irmão? Só que eu vou precisar falar com a igreja, tá, Isabela? Não é para te humilhar, não é para te ofender, né, não. Já está perdoado. Vou pedir para a igreja te abraçar, te apoiar, te ajudar. E nós, como pastores, já conversamos, já tratamos, você está santificado. Beleza? Aí fala com a igreja, por quê? Porque não é trazer ela aqui à frente, irmãos. A irmã Isabela está grávida, nós já visitamos a família, nós já decidimos dar assistência financeira, já providenciamos os cuidados necessários e nós temos que proteger a irmã, inclusive o bebê, tratando ela bem, amando, abraçando, apoiando. Por quê? A criança que está aqui dentro, ó, ela está sendo gerada, não está?
Se ela está sendo gerada, e se a irmã está com culpa, medo, angústia e outros sentimentos, rejeição, né? E não protegida, cuidada e assistida, como é que essa criança vai nascer, irmão? Problemático. Ela arrepende do ato, né? Ela arrepende do ato, por isso que houve o tratamento, mas depois que foi resolvido, agora não. Eu já sou perdoada, amada, aceita, assistida, cuidada, protegida, porque a criança precisa nascer bem. Aí, os moralistas, né, irmão? Condena, julga, aí a criança nasce, né? Depois que a criança nasce, né? A criança nasceu, que lindinho, aos moralistas. Nossa, que criança linda! Ainda mais se nasce de olhos azuis, cabelo louro. É lindinha, que coisa fofa! Aos moralistas, hipócritas. Vocês não falaram mal? Como é que você está falando que é lindinha, bonitinha? Ou a criança vai e nasce com um problema de saúde grave. Aí os moralistas, irmãos, vamos orar pelo Joãozinho, Manelzinho, Joaquim, Mariquinha, que nasceu, né? Porque está com uma doença grave no pulmão. Irmão, se eu ouço isso, se eu ouço, e se eu vi que no processo a igreja rejeitou, tratou mal, eu falo, peraí, irmãos, antes de orar, nós temos que confessar o nosso pecado. Porque nós não protegemos, conforme a palavra do Senhor ordena, nós não cuidamos e nós não assistimos. Se nós não arrependermos, não adianta orar para Deus curar essa criança, não. Porque quem causou a doença nessa criança foi nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, chorar, arrepender, eu virei e eu sararei a terra. Deus vai sarar ela, tá vendo? Aqui, ó, a terra aqui é ela. Muitas vezes a terra na Bíblia é um povo específico, tá, irmão? Não é a terra globo. É um povo específico. Quantas barbáries nós estamos ouvindo, né, que está acontecendo? Aquele relógio está certinho comigo aqui, né? Tá, não é 11 horas ainda não, tá bom. Tá bom, então eu posso falar. Quanta barbárie nós temos visto nos Estados Unidos por causa do racismo, por causa da violência, pessoas entrando Eles prenderam uma criança lá de 10 anos, porque ele estava fazendo apologia à violência que mataria pessoas na escola, já tinha arma, né? Armas de guerra. As autoridades prendeu a criança de 10 anos. E não é criança, né? Uma criança de 10 anos com uma arma, a R-15, um fusível na mão, não é criança. Ela sabe o que está fazendo, não vem com esse papo que não sabe, que sabe. Né? Então, o que a América tem que arrepender, irmãos? E no Brasil é a mesma coisa. Imagine se todos os pastores da América fizessem orações e jejum junto com as igrejas, pedindo a Deus perdão pelo racismo que eles toleraram, que eles permitiram bancos, né, para negros, bancos para brancos, né, bares para bancos, escola para negros. Isso é pecado, irmão. Nós temos que se arrepender disso. Eu vi um pastor das nossas igrejas fazendo isso. Eu falei, uau, tem gente que está entendendo a Bíblia no mundo. Porque ele fez isso. Ele reuniu milhares de pessoas. E fez uma oração pedindo a Deus perdão pelo racismo, pelas vezes que os homens subjugaram outros homens por causa da cor da pele. Ele fez exatamente essa oração. Chamou um pastor negro de uma igreja e falou, não, vem orar comigo. E tinha milhares e milhares de pessoas presentes, fora os que estavam vendo. Porque para ele mostrar. E ele ajoelhou diante daquele pastor negro, ele é branco, ele ajoelhou e pediu perdão a Deus. E eu achei muito bonito o irmão fazendo aquilo. E nós? O Brasil não precisa
de arrepender das injustiças. Às vezes o Brasil quer reparar as injustiças que foram feitas com os negros, dando bolsa na escola, dando isso ou dando aquilo, né? Não estou falando que não possa fazer isso. Estou dizendo que eu acho que as autoridades tinham que se humilhar e pedir a Deus perdão, né? Pelos anos que nós toleramos a escravidão no país, né? Pelos anos que nós toleramos o homem recebeu um salário X e a mulher recebeu um salário X menos, mas que trabalha. Ou seja, irmão, está na hora de a gente sair dos princípios elementares da doutrina de Cristo e avançar porque é perfeito. Chega de ensinar batismo na igreja, está na hora de ensinar. Olha, irmão, nós temos que arrepender por ter tolerado isso na nossa cidade. Eu vou desprezar o batismo? Não. Mas a gente fica aí ano após ano ensinando as mesmas coisas, e o que é perfeito a gente fica longe dele, né? O racismo, a violência, né? As torturas das autoridades. Senhor, quantos estão torturando? As torturas dos bandidos, o Senhor atua. Imagina a igreja orando e jejuando. A violência no Rio cessa. O Estado é ineficaz, é incapaz de resolver, mas Deus é poderoso para resolver a questão da violência. Mas os cristãos têm que orar, né? Então, por isso que eu falei, não, vou até o final, porque eu quero dar essa palavra. Quando ele fala, né? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aqueles que presidem, trabalho, admoestam, presidem. Quem que preside? Olha, o cara protege, o cara cuida, o cara assiste. Está pronto para isso? Estou. Então você serve para ser evangelista na igreja, presbítero no futuro, né? Porque para ser presbítero tem que ter outras qualificações que a Bíblia ensina. Então, mas se você não está pronto para... Se você está pensando no seu benefício, irmão, vai fazer outra coisa. Porque nós já vimos, por isso que eu falei daquela palavra, lembra? Que o Timóteo foi mandado lá em benefício da vossa fé, não em benefício dele. Você estava aqui no culto dos líderes de Belo Horizonte? Estava, né? Eu preguei aqui, né? Com temor e tremor, em benefício da igreja. Porque se eu fosse olhar a minha vontade, eu nem aqui estaria. Porque fazer aquele sermão não foi fácil. Porque eu sei do contexto da igreja em Belo Horizonte. Homens assumindo o lugar de Cristo como autoridade. Você acha que foi fácil eu chegar aqui? Era muito mais fácil eu ficar lá em casa vendo Robin Hood. Fez isso mesmo, rouba mesmo, dá para os pobres. Tira do sítio, dá para os pobres. Isso mesmo. Porque está aqui. Então, às vezes, nós temos que, por causa do benefício da fé dos irmãos, você se coloca em situação, irmão, que você não quer estar não, tá? Se a turma fala, o Giovanni pregou porque ele é membro lá da igreja, ele é o pastor. Né? Era o último nome que eu falei. Eudúcio, é o C, é o marcou, eu falei, eu não tenho, nem tá lá. Pergunta para o Eudúcio se eu não falei isso. Eu falei, não, mas é o C. Então tá bom, então eu. Bom, calma. Né, Ernest? E foi um sermão, né? Se você está você está no lugar de Cristo, ou seja, você vai ser condenado porque você usurpou, né? Mas se você é um presbítero, também está tomando o lugar de Cristo, você está usurpando. Então, somos escravos, né? Eu falei, a igreja que você ama, que você congrega, está seguindo um desses três. Um ensinando um grupo, um ensinando a um, ou um, né, assumindo a autoridade. Isso está tudo errado. Isso é reforma. Restauração é Cristo sendo nosso discipulador. Restaurando a autoridade de Cristo, essa foi a ideia, né? Na igreja. Essa foi a ideia. Do sermão, né?
Mas eu gostei muito dessa palavra. Mais tarde, Paulo vai usar a palavra líder. Líder, né? Aí quando você lê o texto, os caras, tá vendo? Tem líder na igreja sim, os que querem exercer autoridade. Aí eu falo, irmão, lê de novo. Lê de novo. Aí quando ele fala líder, usa a palavra 2 vezes. Quando ele fala, os que vos pregaram a palavra e vos admoestaram. Então quem eram os líderes? Paulo, Mateus, João. Ele estava falando dos apóstolos. E eles são sim o fundamento da igreja. Na primeira vez que ele usa a palavra líder. Aí na segunda vez que usa 2 vezes. Aí na segunda vez ele estava falando dos prostamenóis, que protege, cuida e assiste a igreja local. Então ele falou da estrutura da igreja, que são os apóstolos, o fundamento da igreja, e eles são mesmo. Paulo é autoridade na igreja no sentido, é a doutrina que ele ensinou que nós temos que ensinar, é a doutrina de Pedro que ele ensinou que nós devemos ensinar, né? Doutrina de Mateus, porque era a doutrina de Cristo, né? Que eles ensinaram. Mas agora existe os prostamenóis, ou seja, aqueles que protegem o rebanho, que cuidam do rebanho, que assistem o rebanho, né? Debaixo do ensinamento apostólico. Tá certo. Tá certinho. Tá certinho. Só lê direito lá o texto que ele usa. Lá em Hebreus, né? Que ele usa a palavra líder 2 vezes. Uma está falando dos apóstolos e a outra está falando dos prostamenóis que cuidavam. Porque agora os apóstolos não estavam aqui, não tem Paulo aqui presente. Seria tão bacana, não seria? Ô Paulo, nós estamos com esse problema aqui, o que é para fazer? Isso, beleza, Paulo. Ô irmão, Paulo falou assim, é assim e acabou. Acabou. Ele não concorda, não. Vai lá, conversa com ele, mas ou você obedece ou você está fora. Você que sabe fazer. Você é livre para não obedecer, mas se você quer, Paulo falou isso, então acabou. Não seria muito mais fácil? Então, lá em Hebreus que usa, vamos lá para você ver. Porque se alguém citar para você, você sabe responder. Hebreus 13. Eu vejo os irmãos citando essa passagem. Eu falo, que pena, né? Vocês lessem direitinho, vocês não iam falar bobagem, né? Mas ler tudo errado, fazer o quê? Né? Aqui, lembrai-vos dos vossos guias, que conduzem, né? No verso 7. Lembrai dos vossos guias. Aí no verso 17, obedecer aos vossos guias. Então, peraí. Agora vamos ler direito. 3 está. Lembrai-vos. 17 está. Obedeça. Então vamos ver quem é quem agora? Então tá, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a... Quem pregaram a palavra para ele? Os apóstolos. Então lembra dos... Eles que eram ministros da... Só para você ver que ele está falando dele, considerando atentamente o fim da sua... Considera o fim da vida de Paulo, o fim da vida de Paulo. Ele foi decapitado lá em Roma. Considere o fim da vida de Pedro. Ele foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma. Então de quem que ele está falando aqui? Dos apóstolos. Aí a pessoa pega essa palavra guia para dizer que é guia da igreja hoje. Então, primeiro, lembra daqueles irmãos e considere a vida deles. Certo? Agora vamos lá para o verso 17. Verso 15, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e sede, eu perdi, mutuamente, e seja mútua, então mútua, mútua cooperação. E ele fala mais, pois com tais sacrifícios Deus se comprar.
Aí ele vai e fala: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, porque velam por vossa alma, como quem tem que prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, quem são esses guias aqui que velam pelas almas dos irmãos? Não, os primeiros sim, mas agora eram os prostamenóis, ou seja, aqueles que presidem, que são os pastores, os presbíteros, eles presidem, eles cuidam, eles assistem, eles protegem. Então, obedeçam eles. Aí eu chego para Isa, né, voltando àquela situação, eu chego para ela e falo assim: então, a partir de agora, Isa, você vai ter que romper com esse cara, porque não dá. Porque vocês vão continuar caindo. Né? Suponho que eu sempre falo também com outra parte, tá, gente? Eu saía da casa dela, depois de falar com os pais, eu vou para a casa da outra pessoa, viu? E muitas vezes eu levo ela, os pais dela, para conversar com os pais e com o rapaz. Sempre eu fiz isso, quando envolve irmãs da igreja. Sempre. E olha, na casa do cara a gente é maltratado, tá? Muitas vezes. Uma vez eu falei na frente dos pais, do rapaz, da moça, dos pais da moça, eu falei: olha, você é indigno. E se fosse a minha filha, seria a última que você ia engravidar. Se fosse a minha filha. Você pega o boi, que eu estou aqui como pastor. Você pega o boi, a vaca, pega tudo. Se fosse a minha filha, seria a última pessoa. E olha, você está vendo que você não pode contar nada com ele. Mas você pode contar com a igreja. Você pode, porque a igreja vai fazer isso. E a igreja fez. E até hoje ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Pô. Eu falo com a moça, eu sempre faço isso, se está debaixo da nossa assistência, do nosso cuidado, então a gente fala com a moça, fala com os pais da moça, depois vai lá, fala com os pais do rapaz, né? E não é para casar, porque pode cometer outro erro, né? Não é para casar, mas é para ser no mínimo responsável e providenciar meios, recursos. Tanto é que a Bíblia fala lá nas Escrituras que se o pai da moça julgar que ela não tem maturidade para o casamento, não casa. Mas o rapaz tem que pagar o dote, né? Então, tá bom, não é para casar, mas você no mínimo precisa providenciar uma verba para ajudar, porque ela tem médico, ela tem exame, ela tem isso. Então, os primeiros guias aqui está referindo aos que ministraram a palavra, ensinaram. Eu creio que está uma reserva aqui aos apóstolos. E o segundo era aqueles que agora protege, cuida e assiste a igreja.